Criancinhas do meu coração, sim, olha quem está na área. Again! Ah, meu Deus! Voltou! O titio voltou! O titio voltou! E aí, criancinhas marotas do meu coração, tudo bem com vocês? Sim, eu estava com saudade de vocês. Fazia tempo que eu não gravava um videozinho maroto, estava morrendo de saudades de vocês desde o ano passado. Que eu não gravo um vídeo, né? Tenho postado coisas lá nas minhas mídias sociais. Tenho postado alguns vídeos lá das minhas aventuras, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares bacanas. A minha barbinha às vezes fica revolta. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. E cá estou eu de novo, ora pois, hein? Ai, 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 cima e baixo, puxa e vai. Beleza. Isso aí, criancinhas marotas. Semana passada eu fui convidado para gravar um vídeo aí com os amigos, né? Com o Sandro, do grupo Eu Sou Mergulhador, com o Francisco Trevisan, instrutor lá de Ubatuba. Foi um papo bem legal, bem bacana. Quem tiver interesse, quiser assistir, foi um papo sobre naufrágio lá, sensacional. Me diverti muito com esses dois pangarés, com esses dois garotinhos marotos, né? Então é isso aí, galera. Entre lá no grupo do Sandro, acompanha o Francisco lá no canal dele, enfim. E é óbvio também, quem gosta dos vídeos perspicazes do Tio Maroto, não esquece de dar aquele like, né? Curtindo, clicando aqui na bolotinha azul, enfim. Que aí toda vez que tem eu, vocês recebem o aviso, né? Então, muito bem, sem mais delongas, né? Vamos falar do tema da semana, que do ano, na verdade, né? Que essas coisas estão pegando, o bicho tá pegando, né? Eu acho algumas coisas engraçadas, eu vou procurar não me alongar muito, mas eu acho algumas coisas divertidas assim. Desde que eu tô inserido nesse universo do mergulho, né? Seja como mergulhador ou seja como profissional de mergulho, eu confesso que eu, em mais de 10 anos, se bobear, já deve fazer uns 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar de uma política específica para recifes artificiais, que é o nosso tema do vídeo aí da semana, né? Todo o conhecimento que eu tive a respeito desse tema, especificamente aqui no Brasil, foram temas muito isolados em casos muito específicos, né? Por exemplo, se eu não estiver equivocado, em 2003 teve um naufrágio programado lá em Guarapari, que é o Victor 8B, que é aqui no Brasil, eu arrisco a dizer que na época que eu fui o melhor naufrágio que eu tive a oportunidade de conhecer, fazer penetração, enfim, uma experiência única para mim. Já falei um vídeo inteiro sobre isso. Tem também o bimotor lá na região da Bahia Grande, Angra, né? Que tá lá naufragado. Aí temos os outros naufrágios pontuais, né? Moreia, polêmico lá em Santos. Aí tem o Esquilo também lá na Bahia de Ilha Grande, que é um helicóptero, enfim. E aí vai. Muito bem, por que eu resolvi abordar esse tema essa semana, né? Porque, independente de inclinação partidária, né? É A, é B, é Bozo, é ladrão, é isso, é aquilo. Independente de tudo isso, eu acredito que é importante a gente analisar fato, né? E poder debater em cima de fato, não em cima da especulação ou talvez não em cima de nenhuma inclinação, seja para A ou seja para B, né? Eu procuro, quem me acompanha nas mídias sociais aí sabe que eu não posto absolutamente nada sobre isso, nem sobre A, nem sobre B, enfim, mas o que não me impede de fazer um acompanhamento dos dois lados, tá? Mas não é esse o tema do vídeo, não é esse o foco do vídeo.
Então eu quero falar, né, um pouquinho de um programa de recifes artificiais que o nosso governo, né, no caso o nosso presidente, ele está querendo implementar isso. E aí eu ouvi essa notícia, especulou, confesso que num primeiro momento não me chamou tanta atenção no sentido de investigar, no sentido de ir muito mais a fundo, né? Porque quando eu ouvi, eu falei, poxa, que legal, vai acontecer isso, né? Que bacana. E aí eu comecei a ver uma chuva de post, uma enxurrada de gente falando de A, falando de B, porque é, porque não é, porque tem, porque não tem. Eu falei, opa, uou, isso merece atenção, né? E aí, na sequência desses debates, eu vi uma matéria na TV, num jornal aí de grande veiculação na TV, sei lá, tinha uns 15, 20 mil. Perdão. Não é coronavírus, é só aquela tossezinha do Chagas. Enfim, e aí eu ouvi o jornal, né, que dedicou uma matéria ali de uns 15, 20 minutos, se eu não estiver equivocado, um pouco mais, um pouco menos. E aí eu falei assim, bom, deixa eu me aprofundar um pouco mais sobre esse tema, né? Deixa eu entender um pouquinho melhor como essa porra toda funciona, antes de eu poder falar com vocês, né? Como eu disse no começo do vídeo, num primeiro momento eu falei, nossa, que legal, vamos ver isso, né? E aí, muito bem. Então, para quem de repente não está acompanhando os noticiários, para quem não está entendendo muito bem o que eu estou falando, tem um projeto que eu fiz aqui algumas anotações, tá? Eu vou colar porque... Deixa eu colocar aqui na frente. Porque são números e de repente eu não vou conseguir... Pronto, que eu acho que eu consigo... É que eu sou um menino, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, que droga. Enfim, e aí alguns dados que eu quero dividir com vocês, e diferente dos outros vídeos que eu sempre dou a minha opinião sobre os temas que eu falo, hoje eu quero promover um debate com vocês. Eu quero falar o que eu pesquisei, mas eu também gostaria de ouvir de vocês um pouco a respeito desse tema, tá? Então, eu separei alguns dados, fatos, tá? O que for opinião, eu vou deixar bem claro que é opinião, e aí a gente discute, eu espero ver isso no comentário de vocês, tá bom? Então, muito bem. Então, o que acontece? Esse projeto aqui, em parceria com o Exército Brasileiro, ele disponibilizou alguns recursos para que esses recursos virassem recifes artificiais. O que é um recife artificial? Qualquer estrutura não natural inserida ali no mar, né, ele ganha esse título de recife artificial. Só que, para a gente fazer isso, não é de qualquer jeito, não é simplesmente pegar um desses recursos e enfiar lá embaixo da água. No caso específico aqui do projeto, até onde eu acompanhei, fatos também, o Exército está fornecendo alguns veículos blindados, alguns caminhões, alguns materiais de artilharia, enfim, então são peças obsoletas, né? São peças que o Exército não consegue usar mais. Por alguma razão isso, seja por tecnologia, seja por desgaste, seja por não ter mais uma eficiência no dia a dia, enfim. Então o Exército está disponibilizando alguns recursos para que virem recifes artificiais, tá? Então, pelo projeto, eu vi que seriam por volta de 120 novos recifes artificiais. Em alguns lugares eu li 124, em outros 126, em outros 128, enfim, não importa, o fato é que é por volta de 120 pontos. E na matéria que eu estava assistindo, na pesquisa que eu fiz, né, já está discriminado no projeto quais seriam os locais, né, quais seriam os estados que receberiam, que participariam desse projeto de recifes artificiais. E aí eu separei alguns números aqui, prometo que eu não vou ler todos, tá? Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que é onde eu moro, né? Eu vi que seriam 5 pontos para fazer esses recifes artificiais. E aí, beleza, Rio de Janeiro eu tenho 17 pontos, Bahia 19, Alagoas 22, Pernambuco 39, Pernambuco 39, Paraíba 16, Santa Catarina 6 e Distrito Federal 4.
Daí sem grandes novidades, né? E aí, como eu falei, num primeiro momento, eu falei, puta, que legal, Recife Artificial, não sei o que tem e tal. E aí, lendo lá, fazendo essas pesquisas, tal, eu vi que lá em Pernambuco, do qual o arquipélago de Fernando de Noronha faz parte, né? Então, o Fernando de Noronha está aqui, o arquipélago, ele responde ao governo de Pernambuco. Haviam 16 pontos, 16? Isso, 16 pontos de Recife Artificial. Aí que entra a questão, que eu quero dividir isso com vocês. No meu entendimento, na minha carreira como mergulhador, eu entendo que um projeto de Recife Artificial, ele tem uma função principal que é repopular uma área, seja a fauna, seja a flora, né? Então, é repopular uma área. Beleza. E aí, o efeito disso, de repopular uma área, o efeito positivo disso, é óbvio que de repente algum meio ali que foi devastado, seja por pesca predatória, seja por algum desastre ambiental, seja por qualquer razão, toda vez que eu tenho essa área devastada, eu vou repopular isso, seja fauna e flora, então eu vou atrair vidas em torno dessa estrutura, tá? E aí, porque assim, aí na TV tem os que são a favor, tem os que são contra, é aquela treta toda, aquela porra toda. E aí, ainda nessa pesquisa, né, eu acabei conversando com algumas pessoas, né, dentro das quais tem uma pessoa, que é a Adriana Dias, que ela é bióloga, me deu uma aula ali de meio ambiente, agradeço de coração a aula que eu tive a respeito disso, né, e ela me alertou alguns pontos que até então, na minha visão leiga de simples mergulhador, eu não havia me atentado, né? Vou chegar lá. Então, alguns pontos ali que alegaram assim, a gente não pode fazer isso de forma aleatória, porque isso pode atrapalhar a pesca artesanal. Aí eu falei, legal. Isso é um ponto bacana que a gente precisa observar. Mas, me corrijam, por favor, se eu estiver falando alguma bobagem agora. A pesca artesanal, pelo menos aqui no Brasil, nunca foi um problema suficiente a ponto de extinguir ou acabar. Extinguir ou acabar, eu acho que é a mesma coisa, seria um pleonasmo, eu não sei, enfim. Mas não seria a ponto de comprometer, né, a existência desses cardumes nos locais onde esses pescadores artesanais, ainda que usando rede ou pesca, ou seja lá o que for. Então, a gente sabe uma coisa que é fato, não sou eu que estou dizendo, isso daí fato e ainda pior, histórico, né, desde sempre, que a pesca comercial e a pesca predatória destrói, acaba com o meio ambiente. Um exemplo disso é o que aconteceu ali na região de Angra dos Reis, Ilha Grande. Destruíram tanto que mal sobrou coisas lá, né? Hoje, quando a gente vai mergulhar lá, o volume de vida é infinitamente inferior do que o que a gente via há 15, 20 anos. Então isso é uma coisa fato, tá? Pesca artesanal nunca foi um fator de grande risco para o meio ambiente, no sentido de extinguir a vida ali onde a pesca acontecia. Muito bem. Aí eu, fazendo os prós e os contras, aquilo e aquilo outro, sabe-se também que os projetos de Recife artificial, eles acabam inibindo a pesca comercial, as pescas de arrasto. Por quê? Passa o barquinho lá arrastando a rede no fundo do mar, destruindo tudo que a rede vai pegando, tá? Coral, recife, faz um estrago sensacional, tá bom? Tanto que parte do que essa rede recolhe volta para o mar.
morto, tá bom? Porque tira-se o que tem valor comercial, o que não tem valor comercial vai lá para o mar. Também, não vou me aprofundar nisso, né? Que é uma questão para a gente falar em outro vídeo. Morre tubarão, morre golfinho, morre tartaruga, morre N coisas e ninguém está muito preocupado com isso. Então, um fator que eu acho muito positivo é que acaba inibindo, por exemplo, a pesca comercial nos locais. Tanto que muitos naufrágios são descobertos em função disso, que as redes começam a enroscar no lugar, bom, enfim. Eu não sei se eu me perdi um pouco no raciocínio, mas o fato é que aí eu vi que 16 desses 39 pontos de Pernambuco seriam em Fernando de Noronha. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer Fernando de Noronha, assim como eu já tive a oportunidade de ir para lá. Eu arrisco dizer que lá em Noronha é um ecossistema extremamente equilibrado. Então eu não entendo muito bem qual que seria a necessidade de projetos de recife artificial exatamente lá nesse local, tá bom? Muito bem. Além disso, também o que eu aprendi fazendo a pesquisa, me informando com pessoas, conversando com pessoas, é que toda vez que eu faço uma inserção fora da natural no meio ambiente, eu estou sensível a alguns riscos, né? Aí eu estou falando no quesito ecológico da coisa, né? Uma vez que eu faço uma intervenção no meio ambiente, aí eu estou citando um pontinho específico que é o recife artificial. Mas jogar lixo, pesca predatória, cacete A4, tudo isso já está sendo interferido há anos. Mas focando no tema do vídeo aqui, uma vez que eu faço essa inserção, eu estou sensível a algumas coisas. O que seria isso, por exemplo? A invasão de organismos não nativos daquela região, seja a fauna, como o coral-sol, que a gente tem muito comum aqui no nosso litoral do Sudeste, né? Que é um organismo invasor que veio em água de lastro de petroleiros lá do Oceano Índico, por exemplo, né? Ou a inserção de predadores não nativos da região, o que implicaria nisso um aumento natural dos predadores, que correria sim até um risco de ter um desequilíbrio ecológico. Aí vocês perguntam, mas tio Augusto, você é a favor ou é contra aos projetos de recife artificial? Quando eu só li a manchete no vídeo, né, no primeiro momento eu falei, nossa, que legal, vamos fazer isso porque, puta, melhora o meio ambiente, melhora a economia, melhora o comércio, estimula as cidades que recebem isso. Aí, né, como nem tudo são louros, e eu sempre gosto de ouvir, de entender um pouquinho melhor das coisas que eu falo, eu fui atrás do depoimento dos especialistas, né, das pessoas que efetivamente entendem de organismos vivos. E aí eu recebi essas informações. Aí eu respondo para vocês. E agora, Titio Agosto, depois desse vídeo, depois dessa pesquisa, você ainda é a favor ou é contra disso? Ainda, pessoal, eu vejo esse projeto com muito bons olhos. É uma ideia que me agrada muito. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu não acredito que isso tem que ser feito de forma irresponsável. A gente precisa fazer isso o quanto antes acontecer, mas fazer isso de uma forma responsável. O que é fazer isso de uma forma responsável? Preparar todo o material para ser afundado, porque a gente sabe que todo elemento tóxico dessas estruturas precisam ser limpos ou precisam ser extraídos antes de ir para a água. Muito bem, uma vez que eu preparei todo esse material, tem um custo efetivo para que isso aconteça, ok? Então, muito bem. Vamos analisar custo-benefício. Simples assim, gente, não tem como fugir disso, tá? E depois, o próximo passo é entender quais são os principais locais, né,
as principais áreas, independente, pelo amor de Deus, de interesses políticos, né? Porque às vezes, muitas vezes, as coisas não acontecem ou por interesse contrário ou por falta de interesse na coisa, tá? Enfim, fazer um estudo legítimo de quais áreas, né, seriam melhores para receber esses equipamentos. Por exemplo, Fernando de Noronha, será que seria candidato a receber esse tipo de coisa? Eu acho muito difícil. Porém, eu só sou um instrutor de mergulho. Eu só sou um mergulhador. Mas, de repente, pessoas responsáveis. Porra, tem uma sede do IBAMA lá em Fernando de Noronha. Porra, tem o projeto Tamar lá em Fernando de Noronha. Seguramente, são órgãos competentes para saber se ali seria um candidato apto ou não a receber esse tipo de recurso, tá bom? Então, galera, eu quero lançar o tema para vocês. Espero aí o comentário de vocês para a gente debater a respeito disso. De repente, se algum especialista que acompanha o canal, ou se algum especialista que tem uma informação complementar ou diferente da minha, vamos trocar uma ideia, que quem sabe, de repente, semana que vem, a gente não faz um vídeo juntos, né? Então, o recado da semana é esse, soltei o start aí desse debate. Esse vídeo não é definitivo e conto aí com a interação de vocês, tá bom? Beijo grande, abraço apertadinho em todos vocês. Estou muito feliz de ter a oportunidade de falar com vocês de novo e vamos que vamos, galera!